Olá a todos e sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Meu nome é Nelson Fulau, vosso professor, e hoje vamos falar do conceito da célula, vamos conhecer os tipos de células e vamos comparar a célula animal com a célula vegetal. Vamos começar com a nossa aula dando o conceito célula. O que é a célula? Célula é a unidade básica, funcional e estrutural de todos os seres vivos. O que significa unidade básica? Quer dizer que a célula é a base para que se possa construir qualquer organismo vivo que seja. Sem a célula não há organismo vivo. Por que a célula é a unidade funcional? Porque todas as funções vitais acontecem dentro da célula. Para a gente ter saliva, a saliva é produzida dentro da célula. Para que existam certas hormonas, essas hormonas são produzidas dentro da célula por vários processos, e esses processos são chamados de atividades ou funções vitais da célula. Por isso que ela é a unidade funcional. Se a célula não funcionasse, nenhum organismo funcionaria. Se o organismo funciona, é porque a célula está a funcionar. A célula é uma unidade estrutural porque existem diferentes tipos de célula com vários formatos para desempenhar diferentes funções, para formarem diferentes tecidos que vão constituir diferentes sistemas com diferentes funções. Como sabemos, nosso organismo, por exemplo, o organismo do homem, é constituído por sistema nervoso, é constituído por sistema circulatório, sistema muscular ou ósseo muscular. Cada tipo de sistema tem uma certa estrutura em termos de células. As células de cada tipo de sistema têm sua estrutura. E uma estrutura é diferente de outra, porque vai permitir com que cada sistema desempenhe a função que deve. Isso depende da forma como está estruturada a célula. E o fato da célula ser a unidade estrutural vai permitir com que os organismos tenham uma certa forma, de acordo com a forma da estrutura ou de acordo com a estrutura das células desse mesmo organismo. Tipos de célula. As células podem ser procariotas ou eucariotas. As células procariotas são aquelas células que não possuem um núcleo próprio, ou seja, a informação genética da célula ela não está dentro de uma membrana nuclear, não está protegida dentro de uma membrana nuclear, apenas encontra-se exposta dentro do citoplasma. Enquanto que a célula eucariota, a palavra eu quer dizer próprio, cariota núcleo, quer dizer que possui um núcleo próprio. Isso significa que a célula eucariota possui o núcleo próprio, ou seja, a informação genética encontra-se dentro da membrana nuclear, encontra-se protegida dentro da membrana nuclear. Vamos colocar alguns exemplos que vão nos permitir entender melhor o assunto informação genética. Informação genética é o DNA. São essas linhas que estão a ver aí com cor avermelhada no meio, onde está escrito ADN circular. Então, esta informação genética primeiro é uma célula procariota. Então, esta informação genética não se encontra envolvida dentro de uma membrana nuclear. Ela encontra-se exposta dentro do citoplasma, que é esta parte com cor azulada. Agora, células eucariotas, como estão a ver aqui, a parte violeta corresponde à membrana nuclear ou envoltório nuclear, que é a parte que vai proteger a informação genética, que são essas linhas que estão a ver aí, com esta cor, é uma cor dourada aí dentro da membrana, desta parte lilás, ok? Esta é a informação genética que se encontra protegida pela membrana nuclear ou envoltório nuclear. Então, o que não acontece com outra célula. Então, esta é a diferença entre célula procariota e célula eucariota. Esta célula eucariota possui a membrana nuclear que vai proteger a informação genética, enquanto que esta célula procariota não possui a membrana nuclear que vai proteger estas linhas que constituem o ADN.
que é a informação genética, ok? Um exemplo de células procariotas são as bactérias. As bactérias que são muito e diversas e têm grandes funções que beneficiam a nós como homens, assim como outros seres vivos, incluindo as plantas e outros reinos de seres vivos. Mas também uma parte delas são responsáveis, uma parte das bactérias é responsável por algumas doenças, como por exemplo tosse, entre outras doenças que eh, atormentam tanto a nós homens, assim como a outros seres vivos, como outros animais, incluindo até as plantas. Ahm, as células eucariotas, elas podem ser encontradas em organismos dos animais, assim como nos vegetais. Até também podemos encontrar em outros reinos, como protozoários e fungos. Mas sobre esse assunto de reinos vamos aprofundar mais adiante. O que quero que percebam, pelo menos nesta aula, é que as células eucariotas são encontradas em animais, incluindo em nós, assim como em plantas. E as células procariotas são encontradas especificamente em bactérias. Como é que podemos comparar a célula animal da célula vegetal? Vamos olhar para esta imagem aqui. Aqui nós temos no lado esquerdo uma célula vegetal e no lado direito uma célula animal. Se forem a ver, estes dois tipos de célula estão a partilhar muitos organelos, como por exemplo o núcleo, estão a partilhar o complexo de Golgi, estão a partilhar as mitocôndrias, entre outros organelos. Mas existem organelos que só encontramos na célula que está no lado esquerdo, que é a célula vegetal. Quais são esses organelos que só encontramos nesta célula e não encontramos no outro tipo de célula? São os seguintes: os cloroplastos, que são esses organelos com cor esverdeada. Então, esses são cloroplastos. Só encontramos na célula que está no lado esquerdo, que é a célula vegetal. E não encontramos esses organelos na célula animal. Encontramos também na célula vegetal uma parede chamada parede celular, que é essa parte que se parece com madeira, que rodeia a célula. Então, essa parte é a parede celular e essa parte só encontramos nas células vegetais, bem como nas bactérias. Mas como já fala de células eucariotas, então só encontramos na célula vegetal e não encontramos na célula animal. Então, basicamente, são essas duas partes, ou esse organelo, mas a parte externa, que vai deixar mais rígida a célula, que é a parede celular, que nós não encontramos na célula animal. Se for a perceber também, olhando mais profundo, vamos perceber que encontramos uma bolsa de água aí na célula vegetal. Isso pode ser encontrado nas células animais, mas não em proporções iguais à célula vegetal. Na célula vegetal, o involucro central é mais volumoso do que na célula animal. Então, estas basicamente são as diferenças entre a célula animal e vegetal. Como está esta tabela, vai mostrar que a célula animal tem a ausência, indicada pelo sinal menos, tem a ausência da parede celular e a ausência de cloroplastos. Se perguntarem qual é a diferença entre célula animal e célula vegetal, a resposta é: a célula animal não possui parede celular e nem possui cloroplásticos, enquanto que a célula vegetal possui esses organelos. Muito obrigado pela vossa atenção. Não se esqueçam de partilhar este vídeo com pessoas que possam precisar desta informação, assim como se inscrever no canal, colocar o vosso like para tornar este canal cada vez mais vivo e me incentivar aqui no meu trabalho. E muito obrigado!